Nesse vídeo eu resolvi trazer algumas indicações de livros para serem usados em uma pós-graduação de Física para você aí que de repente está pensando em entrar em uma pós-graduação ou até mesmo já está em uma, em que aqui eu resolvi separar os livros que normalmente são mais usados e que eu tive contato e vou falar um pouco o que eu penso sobre cada um deles, os pontos positivos, negativos, então bora lá. Seguinte, antes de começar o vídeo propriamente, vale a pena falar como é que eu resolvi dividir ele. Em que, para esse vídeo aqui, eu estou considerando basicamente 4 disciplinas que, em geral, são as disciplinas que têm em comum nos cursos de pós-graduação de Física, a nível de mestrado, doutorado, em que o que vai ser obrigatório vai depender do nível, né, de mestrado e doutorado, e a forma como o curso ele é passado, em geral, pode variar também de lugar para lugar, mas você tem basicamente, via de regra, essas 4 disciplinas, que são mecânica analítica, mecânica estatística, mecânica quântica e teoria eletromagnética. Então, eu resolvi trazer indicações de livros para essas 4 disciplinas, em que eu vou falar 2 indicações de livros que normalmente são mais usados para cada disciplina dessas, e também, ao final, eu vou passar uma indicação de livros extras que eu também já tive contato e que eu achei que vale a pena falar. E um outro ponto que vale a pena dizer também é que indicação de livro para pós-graduação é muito relativo também se a gente for fugir dessas disciplinas obrigatórias, porque cada um vai seguir uma área diferente e vai ter livros mais interessantes a depender da área que você for seguir. Então, tirando as matérias que a maioria das pessoas, aliás, que todo mundo tem que fazer na pós-graduação de Física, ou as outras, não vale a pena ficar falando tantas indicações aqui de referências, porque varia de área para área, né? Então, dito isso, eu queria dizer também que caso você se interesse por qualquer um dos livros que eu vou citar aqui e queira adquirir por acaso algum deles, vou deixar um link lá na descrição e fazendo isso você ajuda bastante aqui na manutenção do canal. E também, caso você não seja inscrito ainda, já gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal, para você acompanhar os próximos conteúdos. E também, se gostar do vídeo, deixa o seu gostei lá no final, que ajuda bastante a divulgação dele. E as primeiras indicações de livros que eu resolvi trazer aqui são os livros da disciplina de eletromagnetismo. Os livros, no caso, são o Clássico Electrodynamics do Jackson e o livro Modern Electrodynamics do Zangwill, os clássicos da pós-graduação de Física, em que os livros, eles mudam principalmente com relação à sua abordagem, porque com relação aos tópicos, a maior parte deles é o mesmo, em que vai ter pouca diferença e com relação a essa diferença, vale a pena você olhar nos respectivos livros cada tópico. Mas agora, para os tópicos em comum, vamos lá, falar da abordagem de cada um deles. Em que, para falar dessa abordagem, eu resolvi dividir da seguinte forma: dos conteúdos que a gente já viu em cursos da graduação de eletro e nos conteúdos que serão novidades na pós-graduação, ou seja, que seriam extensões do que a gente viu na graduação. Então, pensando nesses 2 tipos de conteúdos, os que a gente já viu e os que a gente não viu, que tem algo novo, vamos lá. Eu penso que o Zangwill ele é mais adequado, no geral, né, para os tópicos que a gente já viu, e o Jackson, no caso, ele é mais adequado para os tópicos que a gente não viu. Por quê? Porque o Zangwill ele é mais conciso e ele entende que você já viu esses tópicos na graduação, então ele passa por eles de uma forma mais rápida. E para os tópicos que a gente ainda não viu, que são exclusivos da pós-graduação, ele explica bem, de forma rigorosa, de forma qualitativa, principalmente, alguns pontos, apelando bastante para argumentos qualitativos, só que sem perder o rigor e a qualidade do que está sendo dito ali. Já o Jackson, não, o Jackson ele faz o seguinte, ele segue a mesma abordagem para os 2 tópicos, em que, para os tópicos que a gente já viu, ele é rigoroso, ele é exaustivo, é mais matemático, e ele segue essa mesma linha para os tópicos que seriam novidades na pós-graduação. Então, pensando no contexto da gente querer ver um assunto de forma mais detalhada, matematicamente, de uma forma mais exaustiva, o Jackson seria mais indicado. Agora, pensando que a gente quer ver aquele assunto de uma forma mais concisa, mais breve, com uma apelação maior para argumentos qualitativos, o Zangwill ele é mais adequado.
Dito isso, eu acho que os dois livros eles se complementam nesse sentido, porque as abordagens deles são diferentes e cada uma tem o seu valor para determinado assunto. Então, no meu caso, quando eu fiz as disciplinas de eletromagnetismo, quando estava estudando eletromagnetismo, eu gostei bastante de seguir uma abordagem que eu usava os dois livros. Em um determinado assunto eu estudava pelo Zhang, em um determinado assunto eu estudava pelo Jackson, que eu achava que seria melhor. Então, é basicamente isso, não tem muito como fugir desses dois livros para o caso de eletro na pós-graduação. Falando sobre as indicações de mecânica quântica, eu queria trazer aqui os livros do Sakurai, o Modern Quantum Mechanics, e o livro do Ballantine, o Quantum Mechanics, a Modern Development, em que os livros eles têm muitos tópicos em comum, só que também tem muitos tópicos diferentes, em que o livro do Ballantine, inclusive, ele é maior do que o livro do Sakurai, em relação ao número de páginas, né? E, bom, os livros, dá para acompanhar um curso de mecânica quântica tranquilamente, somente com uma das referências. É mais uma questão de preferência mesmo, com relação à abordagem que vai dar para o curso, com relação aos tópicos que vão ser cobertos. Em que, falando sobre a abordagem, então, eu senti que o Ballantine, ele tem uma abordagem focada mais na parte conceitual, na parte dos fundamentos da mecânica quântica para alguns tópicos, do que o Sakurai. O Sakurai eu sinto que ele é mais pragmático com relação aos mesmos tópicos e ele foca mais em explicar melhor as aplicações matemáticas, as aplicações das técnicas, do que o Ballantine. Então, nesse sentido, aí é uma questão de preferência pessoal, eu preferi mais a forma como o Sakurai conduz os capítulos do que a forma como o Ballantine conduz, porque eu senti falta, em particular, no Ballantine, de algumas passagens que poderiam ter, só que não tem, em detrimento dessa discussão maior, né, com relação à estrutura, a fundamentos dos tópicos que estão sendo discutidos. Então, os dois livros, eles são bons, dá para você seguir o curso com os dois tranquilamente. Agora, tem tópicos que faz mais sentido, ao meu ver, você olhar no Sakurai do que no Ballantine e vice-versa. Mas se fosse para escolher somente um desses livros, eu preferiria o livro do Sakurai. Falando sobre as indicações de mecânica e estatística, eu resolvi trazer aqui os livros do Patria, o Statistical Mechanics, e o livro do Lebelac, Equilibrium and Non-Equilibrium Thermodynamical Statistics, em que esses dois livros, eles seguem a parte de mecânica e estatística no equilíbrio de forma comum, né? Ou seja, eles têm muitos conteúdos em comum com relação a essa parte. O que vai mudar principalmente é a parte de mecânica e estatística fora do equilíbrio, que aí o Lebelac leva vantagem porque ele trata essa parte com uma completeza maior, com mais profundidade, e ele trata desses assuntos. Já o Patria não tanto, né? Ou não trata. Então, dito isso, pensando na mecânica estatística no equilíbrio, eu particularmente prefiro a abordagem com que o Patria leva, porque eu acho que ele é rigoroso matematicamente com relação a alguns tópicos, mas apesar disso, ele não perde a intuição física com relação a eles, ele não deixa de tratar a intuição física do que ele está discutindo, e eu acho que os exemplos que estão ali, as aplicações, são bem interessantes. Agora, o livro do Lebelac, em contrapartida, para essa parte de mecânica estatística no equilíbrio, eu achei que ele pula alguns raciocínios que tem no Patria e que eu gostaria, por exemplo, de ter visto no Lebelac. Então, pegando com relação à parte de mecânica estatística no equilíbrio, eu diria que o Patria seria uma melhor opção, pelo menos ao meu gosto. E com relação à mecânica estatística fora do equilíbrio, aí com certeza o livro do Lebelac, porque o livro do Patria não trata tanto disso. Então, ao meu ver, são dois livros que se complementam quando a gente
leva em conta mecânica estatística no equilíbrio, mecânica estatística fora do equilíbrio. Para fechar, sobraram as indicações de mecânica analítica, em que aqui só tem duas possíveis. O livro do Goldstein, o Classical Mechanics, que apesar desse nome é um livro de mecânica analítica, e o livro Mecânica Analítica do Nivaldo, que inclusive esse eu tenho aqui, né? Tá aqui o livro do Nivaldo, em que vale dizer já também que o Nivaldo, ele tem um curso, né, no YouTube, em que se chama Mecânica Analítica UF. Se vocês jogarem, vocês vão encontrar as aulas do Nivaldo, em que ele usa o livro dele lá, e é um curso excepcional. Foi o primeiro contato que eu tive com mecânica analítica foi através do curso do Nivaldo. Então fica aqui minha menção honrosa a esse curso e um agradecimento também, caso o Nivaldo por um acaso veja esse vídeo aqui. Mas, enfim, dito isso, vamos falar sobre os livros de cada um. Começando pelo livro do Goldstein. O livro do Goldstein ele é mais extenso e tem mais tópicos do que no livro do Nivaldo. E, inclusive, o livro do Goldstein ele é mais antigo que o livro do Nivaldo, e, sendo assim, o próprio Nivaldo ele usa o Goldstein como referência para construir os seus livros, o seu livro, né? Aliás, como uma das referências. Então, dito isso, tem mais tópicos no Goldstein do que no Nivaldo, em que é mais extenso lá. Bom, falando sobre a abordagem de cada um, a abordagem dos dois é muito boa, ao meu ver. Eu gosto muito da abordagem dos dois, só que pensando então em seguir somente com um livro, não em uma disciplina de mecânica analítica, eu seguiria tranquilamente com o livro do Nivaldo, e aí, fechando os capítulos aqui, eu iria para o livro do Goldstein para ver os capítulos que não são abordados no livro do Nivaldo. Então, para mim, dá para tranquilamente seguir o livro do Nivaldo, porque é muito bom, ele é muito rigoroso com relação aos tópicos que ele traz eles de uma forma muito clara, muito didática, e traz também muitos exemplos que ajudam a clarificar ainda mais os assuntos. E sobre o livro do Goldstein, ele segue uma abordagem que eu também gosto bastante, da forma como ele expõe os assuntos, principalmente os assuntos que não tem no Nivaldo, em que eu usei o livro do Goldstein para poder dar uma olhada. Eu gostei da forma como ele traz, da forma como ele exemplifica. Então, é um livro que eu indico também para dar uma olhada, para ver, por exemplo, os tópicos que não tem aqui no Nivaldo. E, dito isso, a gente encerra aqui com as indicações de livros para as disciplinas obrigatórias da pós-graduação em Física. Agora vamos para as indicações extras aqui de livros que eu já tive contato, também acho que valem a pena serem falados aqui. Começando aqui com as indicações de livros extras, eu queria começar com a disciplina de eletro, em que aqui eu resolvi trazer primeiro o livro Eletromagnetismo, do Kleber Dal Machado, ou melhor dizendo, os 3 livros. São 3 volumes Eletromagnetismo, em que essa série é praticamente uma bíblia de eletromagnetismo, no sentido de ser bem completa, bem extensa. São 3 calhamaços assim, de eletromagnetismo. E por quê? Porque o Kleber ele é bem detalhista e ele abre muitas contas. Então, tem vários tópicos que tem lá no Kleber, inclusive que não tem em outros livros, e também ele faz com cuidado e com bastante detalhes todas as contas. Então tem contas lá que estão abertas no Kleber que não estão abertas nos outros, por exemplo. Então eu gosto bastante do livro do Kleber por conta disso. Agora, uma outra indicação aqui seria o livro Classical Electromagnetic Radiation, do Marion, em que esse livro ele segue mais ou menos a mesma abordagem ali do Griffiths, do Jackson. Então é um livro que também eu achei interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, caso vocês tenham interesse. E, por fim, para fechar, mudando um pouco a abordagem, teria o livro do Landau, o The Classical Theory of Fields, volume 2, em que aí já entra numa pegada diferente, conforme eu falei, né, em que o Landau ele faz uma abordagem do eletromagnetismo via teoria clássica de campos, e para quem está querendo começar a aprender teoria clássica de campos, é uma boa referência e uma das melhores referências para pegar, para ver teoria clássica de campos. E dito isso,
tem agora as indicações de mecânica quântica. E para começar as indicações de mecânica quântica, eu resolvi trazer o livro Quantum Mechanics do Cohen. E por que eu estou trazendo o livro do Cohen aqui, apesar dele ser usado normalmente também na graduação? Porque eu acho que o livro do Cohen ele é muito rigoroso e muito completo, e tem vários apêndices que trazem uma riqueza para o assunto muito grande. E com os 3 livros, eu acho que eles podem tranquilamente ser usados também como uma referência na pós-graduação para poder acompanhar os cursos. E dito isso, já que eu mencionei o livro do Cohen, vale dizer também que, por um acaso, se você está vendo o vídeo aqui e não conhece o canal do Felipe, lá do iFísica, te convido a ir lá, porque lá você tem um curso completaço de mecânica quântica, disponível gratuitamente, e o curso é muito bom, as aulas são muito boas, então vale a pena você dar uma olhada lá no curso de mecânica quântica, porque o Felipe ele segue o curso usando como referência o livro do Cohen. E spoilers que já vai ter também curso de mecânica quântica 2 no ano que vem. Então tem o curso de mecânica quântica 1 e o curso de mecânica quântica 2 para acompanhar aí no ano que vem. Então é uma referência que também vale a pena ser citada. Agora, falando sobre um outro livro, a gente tem também o livro Quantum Mechanics, se eu não me engano, do Messier. Acho que o nome é Quantum Mechanics, em que são 2 volumes, o livro do Messier, e é um livro que eu passei por ele de forma breve, mas ele tem alguns tópicos que eu não achei em outros livros de pós-graduação, que eu acho que seriam interessantes também para poder dar uma olhada. Então vale a pena deixar como referência aqui também o livro do Messier para você dar uma olhada lá e ver o que você acha do livro. E para fechar as indicações de livros extras, vamos para uma indicação de livro de mecânica, que seria o livro do Arnold. Vou colocar aqui na tela o livro, e esse livro aqui, ele vale a pena ser usado mais para quem vai seguir uma carreira voltada para física matemática, para física teórica, porque ele é um livro mais denso com relação à matemática, ele é um livro que traz assuntos como formas diferenciais, por exemplo. Então ele é um livro mais voltado ali para física matemática e física teórica. E eu passei por alguns tópicos do Arnold, só que pelos tópicos que eu passei eu achei que ele é um livro interessante. Não entrei nele muito a fundo, né? Não estudei muitos detalhes o livro do Arnold, mas é um livro que está aí na pista também, e é um livro que de repente é interessante para quem quer seguir mais para física teórica e para física matemática. E com essa indicação a gente fecha as indicações de livros, em que, se você gostou, deixe o seu gostei aqui no vídeo, vai ajudar bastante na divulgação dele. Se inscreva no canal se não for inscrito, e lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar também. E por fim, lembrando que o link de todos os livros vão estar lá na descrição, em que, se você comprando por eles, se ajuda bastante na manutenção aqui do canal. E por hoje é só. Vejo você no próximo vídeo.